Este é o arco de início, e é nele que conhecemos o nosso protagonista Luffy, e também um homem chamado Shanks, que tem um papel e uma história extremamente importante para toda a trama de One Piece. Quando se despede de Luffy, Shanks dá o próprio chapéu de palha ao menino, afirmando que um dia eles se encontrariam de novo e que se Luffy quisesse se tornar um grande pirata, teria que superá-lo um dia. 10 anos depois desse encontro, Luffy sai da própria vila em busca de aventuras para se tornar o rei dos piratas. Foi nessa saga que conhecemos alguns dos companheiros de Luffy, que viriam a se tornar amados por fãs no mundo inteiro. Oronoa Zoro, o espadachim que usa 3 espadas e que quer se tornar o melhor espadachim do mundo. Nami, a navegadora, que quer desenhar o mapa mundi visto com os próprios olhos. Usopp, um menino mentiroso e medroso que quer se tornar um bravo guerreiro do mar. Sanji, que quer conhecer o All Blue, um mar absolutamente fantástico. Juntos, a bordo do Going Merry, eles partem em direção à Grand Line, onde estão os maiores piratas do mundo. No início, enfrentam Bug, Kuro dos 100 Planos e Don Krieg, e sua armada pirata. Zoro, inclusive, dá de cara com o homem que procurava, Mihawk Olhos de Falcão, que detém o título de maior espadachim do mundo. O maior desafio deles é lidar com o Império de Arlong, que tinha Nami como parte da tripulação. Luffy liberta a ilha que Arlong governava e se torna um procurado da marinha, chegando a valer 30 milhões de berries. Eles chegam então a Logtown, que é uma cidade de entrada para a Grand Line. Lá, o grupo se encontra pela primeira vez com Smoker. Após incidentes que quase levaram Luffy a ser decapitado por Bug, o bando foge da cidade e entra na Grand Line. Não demora até que o bando do Chapéu de Palha entenda porque a Grand Line é chamada de Cemitério dos Piratas. Fenômenos climáticos extremamente repentinos e monstros marinhos tornam difícil a vida de quem se aventura por ali. Chegando na primeira ilha, eles encontram Nefertari Vivi, princesa de um reino chamado Alabasta, cujo pai, o Rei Cobra, não tem mais apoio da população local. As pessoas o acusam de estar roubando a chuva, e por esse motivo existiria tanta pobreza. Acontece que tudo isso foi arquitetado por Crocodile, membro de uma organização filiada à marinha chamada os Sete Corsários. Crocodile especificamente é líder da Baroque Works, cujo objetivo é dominar o reino de Alabasta, lugar que esconde um segredo supostamente capaz de mudar o mundo. Composto por casais, a Baroque Works é composta por casais, sendo os homens um número e as mulheres uma data. Vivi passou a viver entre eles para conseguir mais informações sobre os membros e descobrir os objetivos da organização. Querendo se salvar, ela pede ajuda para Luffy. No caminho para Alabasta, o bando passa por outros lugares importantes, como a ilha Little Garden, onde conhecem os 2 amigos da raça dos gigantes que brigam por um motivo do qual já se esqueceram, e o reino de Drum, onde param para tratar Nami de uma doença e conhecem Tony Chopper, que se torna o médico do bando. Quando o grupo chega até Alabasta, a situação é caótica. O país enfrentava uma guerra civil na qual Koza, amigo de infância de Vivi, lutava para derrubar o rei sem saber que estava sendo enganado. Em dado momento, Luffy e os demais derrotam os membros da Baroque Works e Crocodile ao som de uma chuva há muito não sentida pela população local. A cabeça de Luffy passa a valer 100 milhões de berries e Zoro também se torna um procurado, chegando a valer 60 milhões. Vivi decide ficar no reino em vez de partir com o bando de Luffy, mas promete que sempre será amiga daquelas pessoas que o ajudaram. O bando do Chapéu de Palha mal havia voltado a navegar quando encontrou uma intrusa no navio, Nico Robin, antiga parceira de Crocodile na Baroque Works. Deixando o passado no passado, eles permitem que ela entre no grupo. A caminho de uma ilha, o grupo descobre algo bem inusitado, a existência de uma ilha no céu. Algumas modificações no barco são feitas. O grupo de Luffy conhece Bellamy, a hiena, além de Marshall de Teach, conhecido como Barba Negra, e eles partem em busca da ilha chamada Skypiea. Lá eles conhecem os habitantes do céu, que se assemelham muito a anjos, e descobrem que Enel é o governante da região, um ser chamado de Deus com um exército tirano. Parte do bando é sequestrada por Enel e colocada em Upper Eden, o único pedaço de Skypiea com terra firme.
Luffy vai atrás dos demais, passando por provações com os sacerdotes de Enel e um jogo de sobrevivência. Sendo o herói que é, Luffy não apenas faz tudo o que precisava fazer, como ainda enfrenta Enel e o derrota. Após encontrarem um almirante da marinha conhecido como Aokiji, os Chapéus de Palha passam por maus bocados. Eles até conseguem fugir e chegar à cidade de Water 7. Lá, Luffy procura uma pessoa que possa consertar o Going Merry, mas descobre que o barco não poderá mais navegar depois de tudo o que ele passou. O dinheiro que eles usariam para comprar uma nova embarcação é roubado por Frank, um carpinteiro que desmanchava navios. O Sop, que era muito apegado ao Merry, briga com Luffy e acaba sendo derrotado. Ele decide então deixar o grupo. Durante uma crise bem séria, o grupo ainda enfrenta um novo problema. Robin é acusada de atacar o prefeito de Water 7. Na verdade, ela havia sido ameaçada por membros da CP9, uma organização do governo, e decidiu se juntar ao grupo para proteger os amigos. Ela vai à ilha de Enies Lobby, acompanada por Rob Lute, líder da CP9, uma instalação do governo mundial conhecido como a Ilha da Justiça. Frank, que possui projetos para a construção de uma poderosa arma, é levado junto como refém. E usando o trem marítimo, Luffy e os demais partem para resgatar a companheira. O Sop, inclusive, volta ao grupo com a alcunha de Sogeking, chegando ao prédio principal da ilha. Luffy ordena que Sogeking queime a bandeira do governo mundial em uma cena épica, perguntando a Robin se ela ainda quer viver e se quer ir para o mar com eles. Os piratas declaram guerra à CP9 e ao governo mundial. Depois de batalhas complicadas, o grupo resgata Robin e foge no Going Merry, que surgiu de uma hora para outra. Após resgatar os companheiros, o Merry não consegue mais navegar em alto mar. O grupo faz um funeral para este amigo de longa data. Voltando para o Water 7, os piratas ganham de presente um novo navio, batizado de Tousan Sunny, e Frank entra para a tripulação como carpinteiro de bordo. Obviamente, depois de eles desafiarem o governo, todos passam a ter recompensas pelas próprias cabeças. A de Luffy, inclusive, chega a 300 milhões de berries. Com um novo navio, o bando chega a uma faixa do mar conhecida como Florian Triangle, que é cheia de névoa e não muito convidativa. Lá, eles encontram um navio abandonado e um esqueleto vivo chamado Brook, que comeu a fruta da ressurreição. Luffy o convida para fazer parte do grupo e ele aceita. Em seguida, o grupo parte para uma ilha flutuante chamada Thriller Bark, onde procuram pela sombra que Brook havia perdido e que o impede de sair na luz do sol. A sombra de Brook havia sido roubada por um dos 7 corsários, conhecido como Gecko Moria. Ele planeja criar um exército zumbi e ressuscitar uma raça de gigantes guerreiros, chamadas Ors. Depois de alguns membros do Chapéu de Palha perderem as próprias sombras, Luffy consegue recuperá-las, derrotando Moria. Outro corsário aparece no final da batalha e encontra os Chapéus de Palha. O nome dele é Bartolomeu Kuma, mas ninguém sabe, a princípio, o que esse personagem planeja fazer. E depois de um combate contra Zoro, ele recupera as energias de Luffy, passando todo o cansaço e dano acumulado para Zoro. Assim, o grupo pode deixar o local sem mais problemas. Brook é convidado para o grupo novamente e revela ter uma forte relação com a baleia Laboon. Dali, partem para Shabold, uma ilha que marca a metade do Grand Line, e um local na qual muitos piratas importantes se reúnem. Chegando lá, os personagens principais encontram nomes conhecidos como Eustace Kid, Killer, Trafalgar Law, Basil Hawkins, Capone Bege, Jelal Bunny, Scratchman Apu, Yes Drake e Uroge, que junto com Luffy e Zoro compõem um seletivo grupo de notórios novatos cujas cabeças valem 100 milhões de berries ou mais. Esses piratas são as maiores promessas dos mares e foram taxados como a pior geração. Passando algum tempo, eles conhecem a sereia Kemi, que é sequestrada e vendida para um leilão de escravos. O bando do Chapéu de Palha vai atrás dela e encontra um grupo conhecido como os Dragões Celestiais, que afirmam ser descendentes diretos dos criadores da civilização, ou os próprios deuses. No leilão, é óbvio que temos uma confusão enorme.
Luffy soca um dos dragões celestiais e depois Kame é salva por Rayleigh, que se revela um ex-imediato do bando de Roger, o antigo rei dos piratas. Depois do incidente com os dragões celestiais, a marinha é acionada e chegam à ilha o almirante Kizaru, além dos ciborgues chamados pacifistas, armas humanas do governo parecidas com Kuma. Por pouco, os chapéus de palha saem com vida, entretanto, eles dão de cara com o verdadeiro Kuma, que manda cada um deles para um canto do mundo. Luffy é enviado até uma ilha habitada apenas por mulheres, conhecida como Amazon Lily. A líder local é Boa Hancock, imperatriz pirata conhecida pela beleza, e por ser um dos 7 corsários. Apesar de haver certa tensão no início, Luffy conquista a confiança das habitantes da ilha e ainda descobre que Ace, irmão dele, foi capturado e entregue à marinha pelo Barba Negra. Ace deve morrer em alguns dias. Decidido a resgatar o irmão preso em Impel Down, Luffy parte junto com Hancock. Impel Down é composto por vários níveis em que criminosos no mundo inteiro são punidos das maneiras mais cruéis possíveis. Ace, inclusive, está no nível mais profundo da prisão. No caminho até ele, Luffy encontra alguns conhecidos, como o Palhaço Bug, Crocodile e outros membros da Baroque Works, incluindo Mr. 3, Mr. 2 e Mr. 1, e até um outro corsário, Jinbe, da raça dos Homens-Peixe. Com a ajuda desses aliados improváveis, Luffy avança pelos níveis da prisão até que se depara com Magalhães, diretor da prisão que envenena Luffy e o deixa à beira da morte. Resgatado por Ivankov, um dos líderes do exército revolucionário, Luffy sobrevive. Inclusive o pai dele, Monkey D. Dragon, é o líder máximo da organização de resistência da prisão. Após ser tratado, Luffy descobre que o irmão dele já deixou Impel Down e será executado em breve. Obviamente, com a ajuda dos demais, ele foge da prisão e vai em direção ao quartel-general da marinha. A expectativa é de que Portugas de Ace seja executado na ilha de Marineford. Lá, aliás, se reúnem os maiores nomes da marinha, incluindo os almirantes Aokiji, Kizaru e Akainu, além de Sengoku, o chefe da frota, ou também como é chamado, o almirante da frota. Todos os corsários também estão presentes e a execução será transmitida ao vivo para o mundo todo. O que ninguém esperava era que o pirata Edward Newgate, conhecido como Barba Branca, e também o homem mais forte do mundo, o grande rival de Roger, viria ao resgate de um querido subordinado, que também ele considerava como filho, junto com o seu bando extremamente poderoso. Newgate é um dos 4 imperadores, grupo que reúne os maiores piratas na ativa. Ele não apenas tem uma reputação tão incrível quanto a do icônico Shanks, como também possui os poderes da Fruta do Tremor, capaz de causar terremotos. É evidente que uma guerra começaria em seguida. O caos reina enquanto Luffy tenta alcançar Ace. Na hora mais improvável possível, Sengoku faz uma grande revelação. Ace, na verdade, é filho do grande rei dos piratas, Gold Roger. Luffy alcança o Cadafalso, onde Ace será executado e encontra Garp, vice-almirante e grande herói da marinha, que também é o avô de Luffy e que criou Ace desde pequeno. Garp até deixa Luffy passar, de maneira que ele alcance Ace, mas Akainu atravessa o peito de Ace com o próprio punho e vemos o irmão de Luffy morrer nos braços dele. Newgate fica extremamente furioso e parte com tudo para cima da marinha. Ao mesmo tempo, o Barba Negra aparece com novos aliados que fez em Impel Down para atacá-lo. Newgate, debilitado, morre em pé. Teach e o bando dele cobrem o corpo do inimigo de forma que consigam roubar seu poder. Não se sabe ainda como ele fez isso. Algo inédito acontece. Teach passa a conter os poderes de 2 frutos do diabo, algo que até então era tido como impossível, conseguindo então o poder da Fruta da Escuridão e a Fruta do Terremoto. A guerra continua, apesar das mortes de Edward Newgate, o homem mais forte do mundo, e Portugas de Ace, o filho do antigo rei dos piratas Gold Roger. Até que Kobe, um menino que o Luffy encontrou lá no começo do anime que se tornou um marinheiro, implora para que parem o conflito. Somente quando Shanks chega, no último instante, que esse evento gigante chega ao fim.
Espalhados pelo mundo, os membros do bando do Chapéu de Palha recebem notícias do confronto e uma mensagem de Luffy enviada por meio do jornal. O encontro deles não se daria mais em 3 dias. Eles se encontrariam em 2 anos no arquipélago de Chabaod. Assim, todos teriam tempo para melhorar as próprias habilidades até chegar à segunda metade da Grand Line, conhecida como o Novo Mundo.